Você já se perguntou quais são as aves mais extraordinárias do mundo? Aqueles seres que dominam os céus com suas habilidades únicas e características que parecem desafiadoras da lógica? No vídeo de hoje, vamos explorar 6 aves tão diferentes quanto fascinantes, desde gigantes majestosos que reinam sobre as montanhas até pequenos prodígios de velocidade e precisão. Prepare-se para mergulhar em histórias de voo, força, cor e estratégia que irão mudar a maneira como você enxerga essas criaturas incríveis. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Nas alturas andinas, o condor andino não é apenas uma ave. Ele é um verdadeiro monumento da natureza, um mestre no uso das correntes térmicas que sobem das montanhas. Com uma envergadura que chega a quase 3,5 metros, o condor não precisa bater as asas frequentemente para manter seu voo. Ao contrário, ele se aproveita de um fenômeno natural conhecido como voo planado, uma técnica em que as aves utilizam as correntes ascendentes de ar quente para se manter no ar sem gastar energia. Este pássaro é capaz de cobrir distâncias imensas com mínima movimentação. Um condor pode viajar até 160 quilômetros em um único dia, economizando a maior parte de sua energia, uma adaptação crucial para sobreviver em um ambiente onde a comida nem sempre está disponível. Eles são necrófagos, o que significa que se alimentam de carcaças de animais mortos, uma dieta que os coloca no topo da cadeia alimentar de decompositores. No entanto, essa dependência de animais mortos, muitas vezes de grande porte, também torna sua sobrevivência precária, já que a atividade humana vem reduzindo as populações de herbívoros em muitos locais. Mas o que realmente faz do condor uma figura simbólica é sua longevidade. Esses gigantes podem viver até 50 anos na natureza, um testemunho de sua resistência, e muitos vivem em casais monogâmicos por toda a vida. Mesmo assim, eles enfrentam uma luta contínua contra as armadilhas que o mundo moderno coloca em seu caminho. O envenenamento por chumbo, a perda de habitat e até mesmo a caça indiscriminada. Enquanto o condor planando por cima das montanhas parece invencível, ele vive à mercê de forças invisíveis, como o próprio vento que o mantém no ar. E assim, Sua Majestade encontra um contraste inquietante com sua vulnerabilidade, algo que o liga a uma outra figura imponente no reino das aves. O arpia. Se o condor reina sobre as altitudes, o arpia é o predador silencioso que domina as florestas tropicais, onde as sombras escondem segredos de sobrevivência tão antigos quanto as árvores em que ele vive. Nas profundezas das florestas tropicais, onde a luz do sol mal toca o solo, vive uma das aves mais formidáveis do mundo, o arpia. Este predador das sombras, com garras que rivalizam o tamanho das garras de um urso, é uma força da natureza em silêncio absoluto. Com uma envergadura que pode alcançar mais de 2 metros, o arpia é mais compacto do que o condor, mas sua força é incomparável. Suas patas robustas são capazes de exercer uma pressão de mais de 50 quilos, o suficiente para esmagar ossos com facilidade. Isso o torna um caçador implacável, capaz de capturar macacos, preguiças e outros animais que vivem nas copas das árvores com uma precisão assustadora. A caçada do arpia é uma dança entre força e sutileza. Ele se move pelas copas das árvores como uma sombra, voando em silêncio para surpreender sua presa. O formato de suas asas é uma obra-prima da evolução, curtas e largas, perfeitas para manobras rápidas entre galhos densos. E quando ele se lança em direção à sua presa, é como se o tempo parasse por um instante. Seu voo silencioso, sua força descomunal e sua visão afiada, que pode detectar movimentos a grandes distâncias, fazem do arpia um dos predadores mais eficientes da floresta. O arpia também é um mestre da paciência. Ele pode passar horas, dias, esperando o momento certo para atacar, observando cada movimento das copas como se estivesse tecendo um plano intrincado. Uma vez que avista sua presa, o ataque é implacável, uma explosão de poder que dificilmente deixa espaço para a fuga. Mas essa vida nas sombras, nas alturas das árvores, não o protege das ameaças que vêm de baixo. A destruição do habitat florestal e a caça ilegal colocam essa magnífica ave em risco, assim como ocorre com o condor. No entanto, enquanto o arpia reina nas sombras das árvores, há uma outra ave,
que governa o reino da cor e da extravagância, o pavão. Se o arpia se destaca por sua força e discrição, o pavão é a antítese disso. Uma explosão visual que intriga e fascina, tornando impossível não se perguntar como tal exuberância evolutiva surgiu para conquistar não só outros pavões, mas também nossos próprios olhos atentos. O pavão é a personificação viva da extravagância. Suas penas, com olhos desenhados pela própria natureza, parecem uma obra de arte em constante movimento. Quando o macho abre sua cauda em leque, o que vemos não é apenas um espetáculo visual, mas um elaborado mecanismo de atração que evoluiu ao longo de milhões de anos. Cada uma das centenas de penas é uma sinfonia de cores: azul, verde, dourado, um verdadeiro caleidoscópio que, com o menor movimento, transforma a luz em magia. Mas por que tanto esforço em criar um show tão deslumbrante? A resposta está na sobrevivência da espécie. O pavão macho usa suas penas para impressionar as fêmeas, em um ritual de corte que vai além da pura estética. As fêmeas observam atentamente, avaliando a qualidade e a simetria das penas, pois elas indicam a saúde e a força genética do macho. Quanto maior e mais vibrante for o leque de um pavão, maiores são suas chances de conquistar uma parceira. A ciência chama isso de seleção sexual, um processo que favorece não apenas os mais fortes, mas os mais chamativos. O pavão nos lembra que, na natureza, a beleza pode ser uma arma tão poderosa quanto garras ou dentes afiados. Mas esse jogo de cores vai além do simples ato de corte. As penas do pavão também servem para assustar predadores. Quando o leque é aberto de repente, os olhos em cada pena parecem encarar ameaças potenciais, uma ilusão visual que confunde e afasta possíveis atacantes. É um truque visual engenhoso, onde a aparência se torna uma forma de defesa. No entanto, se o pavão é um mestre na arte da ilusão visual, a ave do paraíso vai ainda mais longe, elevando a dança e a beleza ao nível de um verdadeiro balé. Nas florestas tropicais da Nova Guiné, suas coreografias cuidadosamente executadas e suas plumagens exóticas transformam o ambiente em um palco vivo. Nas florestas úmidas e isoladas da Nova Guiné, a ave do paraíso é o exemplo máximo de como a natureza pode transformar a sobrevivência em arte. Diferente das outras aves que dependem de força bruta ou defesas elaboradas, o macho dessa espécie vive para um único propósito: impressionar. Seu corpo é adornado com penas que parecem ter saído de um conto de fadas, com cores que variam entre o neon e o veludo, e, em alguns casos, com formas que desafiam a lógica. Mas não são apenas as penas que capturam a atenção, são seus movimentos. Ao encontrar uma fêmea, o macho da ave do paraíso transforma o ambiente ao seu redor em um palco cuidadosamente preparado. Ele limpa a área ao redor, removendo folhas ou qualquer coisa que possa atrapalhar seu show. E então, o espetáculo começa. Em uma série de movimentos quase sobrenaturais, ele se contorce, dança e gira, enquanto suas penas se movem de maneiras que parecem desafiadoras às leis da física. É como se ele dobrasse o próprio espaço ao seu redor, manipulando a luz e as sombras para intensificar o efeito hipnótico da sua performance. Esses rituais de corte são incrivelmente complexos, e cada espécie de ave do paraíso possui sua própria dança única, um verdadeiro balé evolutivo. Estudos mostram que essas exibições não são apenas belas, mas também funcionam como um sinal de aptidão genética. As fêmeas escolhem os machos mais habilidosos e com as melhores plumagens, garantindo que os traços mais extravagantes continuem a ser passados para a próxima geração. É uma dança pela sobrevivência, onde apenas os mais extraordinários têm a chance de perpetuar sua linhagem. Porém, enquanto o pavão e a ave do paraíso capturam nosso olhar com cores e movimentos, o albatroz cativa de uma forma muito diferente. Ele não dança no chão, nem nas árvores, mas sobre as vastas extensões do oceano. E ao contrário das exibições coloridas das aves tropicais, o albatroz encontra sua beleza na simplicidade de seu voo interminável, atravessando mares com uma leveza que parece desafiar o peso de suas asas. O albatroz, senhor dos mares, carrega consigo um mistério que fascina os cientistas há séculos. Este pássaro de asas gigantescas, que podem chegar a mais de 3 metros de envergadura, passa a maior parte de sua vida sobrevoando o oceano aberto, praticamente sem tocar o solo. Ele é um mestre no uso das correntes de ar oceânicas,
aproveitando os ventos constantes que sopram sobre o mar para planar por milhares de quilômetros sem bater as asas. Com uma eficiência energética quase inacreditável, o albatroz pode viajar mais de 15 mil quilômetros em uma única viagem de forrageamento, cruzando continentes e atravessando oceanos. O que é particularmente interessante sobre o albatroz é sua relação com o vento. Seu voo não é uma simples travessia, é uma simbiose com as correntes de ar. Ao invés de lutar contra o vento, ele o usa a seu favor, deslizando por longas distâncias com mínimo esforço. Este comportamento, conhecido como voo dinâmico, permite que o albatroz conserve energia enquanto busca por comida. Eles se alimentam principalmente de peixes e lulas, capturados perto da superfície do oceano, muitas vezes longe de qualquer terra visível. O albatroz também possui uma longevidade surpreendente. Alguns indivíduos podem viver por mais de 50 anos, retornando ao mesmo ponto de terra firme, apenas para se reproduzir. Quando encontram um parceiro, essas aves formam laços que podem durar a vida toda, retornando ano após ano ao mesmo local de nidificação para criar seus filhotes. Mas, apesar de sua maestria no voo e sua adaptabilidade ao ambiente hostil do oceano, o albatroz também enfrenta ameaças cada vez maiores, como a pesca predatória e a poluição dos mares, que tornam sua sobrevivência cada vez mais desafiadora. No entanto, enquanto o albatroz desliza pelo horizonte em uma jornada solitária, há outra ave, de porte menor, que vive em um ritmo muito diferente, mas igualmente fascinante: o beija-flor. Pequeno, ágil e incrivelmente rápido, o beija-flor representa a exata antítese do voo do albatroz, mostrando que a natureza encontrou formas distintas de dominar o ar e sobreviver em diferentes ambientes. O beija-flor, apesar de seu tamanho minúsculo, é uma maravilha da engenharia natural. Suas asas, batendo até 80 vezes por segundo, produzem um zumbido inconfundível, como o som de uma máquina em movimento constante. Este pássaro, que pode pesar menos de 5 gramas, é o único capaz de voar para trás, uma habilidade extraordinária que depende de sua anatomia única. Suas articulações nas asas permitem movimentos giratórios, dando-lhe a capacidade de pairar no ar com precisão cirúrgica enquanto extrai néctar das flores. E, como um minúsculo helicóptero, ele se move entre as plantas, em um vai e vem que parece desafiar as leis da física. O metabolismo do beija-flor é um dos mais rápidos do reino animal. Para sustentar a energia necessária para suas acrobacias aéreas, ele precisa se alimentar quase constantemente, consumindo até o dobro do seu peso em néctar todos os dias. Essa busca incessante por alimento faz com que ele tenha uma relação simbiótica com as flores. Enquanto o beija-flor se alimenta, ele acaba polinizando plantas ao longo de seu caminho, contribuindo para a saúde dos ecossistemas em que vive. A velocidade de seu coração, que pode bater mais de 1000 vezes por minuto, é outro reflexo dessa energia frenética que permeia todos os aspectos de sua vida. Mas, por mais que seja rápido e ágil, o beija-flor também enfrenta desafios. Ele precisa migrar longas distâncias, às vezes atravessando desertos ou grandes extensões de mar, onde a comida é escassa. Nesses momentos, sua capacidade de entrar em um estado de torpor, uma espécie de hibernação temporária, permite que ele conserve energia e sobreviva quando os recursos se tornam limitados. Essa habilidade de reduzir drasticamente sua taxa metabólica é um truque evolutivo essencial para a sobrevivência dessa pequena maravilha. Enquanto o beija-flor move-se entre flores, quase como uma pincelada viva, não podemos deixar de notar como, em cada canto do mundo, as aves moldaram seus próprios caminhos únicos de sobrevivência e adaptação. A cada voo, cada bater de asas, uma história de evolução se desenrola diante de nós. E assim, o ciclo entre os céus e a terra continua, sem um fim aparente, mas com novas perguntas sempre surgindo.